Olá, meus estudantes! Encontramos novamente comigo no programa Telescola, na disciplina de língua portuguesa. É necessário recordar que, na aula anterior, ou aula 5, vocês aprenderam sobre a minha biografia linguística, certo? Então, o conteúdo que vamos aprender na nossa aula de hoje é o que é a lusofonia. Assim, nesta sexta aula, vamos conhecer um pouco sobre quais são os países, as regiões e as comunidades que sabem falar a língua portuguesa. Por isso, prestem muita atenção e vamos começar. A lusofonia é um tema de que ouvimos falar muitas vezes nos dias que ocorrem. Frequentemente, cá em Timor, o público pensa que é a mesma coisa que CPLP, mas isso não é bem exato. Ambos são distintas, então é preciso distingui-las. A palavra lusofonia vem do grego. Luso significa lusitano ou Lusitânia, quer dizer português e Portugal, e fonia quer dizer fala ou língua. Assim, podemos considerar que a lusofonia é os países, as regiões e as comunidades que falam a língua portuguesa, enquanto a sigla CPLP significa Comunidade dos Países da Língua Portuguesa e é uma organização internacional que congrega os países em que o português é língua oficial. Timor-Leste, Portugal, Brasil e os PALOP, que são Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Vocês sabem o que é PALOP? PALOP é um acrônimo que significa Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e também é uma organização internacional. No contexto do nosso país de Timor-Leste, há pessoas que não falam português. É verdade, mas isto revela, no mínimo, falta de conhecimentos. Só em Portugal e no Brasil é que quase a totalidade da população fala português como língua materna. Já em Angola, o português é língua materna de cerca de 40% da população. Mas o resto tem línguas maternas como o Umbundu, Kimbundu e etc. Em Moçambique, a maior parte das pessoas tem como primeira língua idiomas como a Xangana, Ronga, etc. Além disso, em São Tomé e Príncipe, muitas pessoas falam em casa crioulos de base lexical portuguesa, como forró, lunguié e angolar. Já em Cabo Verde, quase toda a gente fala na rua ou
no mercado o crioulo cabo-verdiano. Enquanto a situação de Guiné-Bissau é bastante semelhante à de Timor, porque os diferentes grupos étnicos falam línguas locais como papel, balanta, manjaco. Enquanto em Bissau, na comunicação interétnica, as pessoas usam a língua nacional e o crioulo guinense. E na escola aprendem em português. Portanto, em todos estes países, o português é a língua em que os parlamentos fazem as leis e em que funciona a administração. É importante saber que a população na Galiza, região da Espanha, a norte de Portugal e no Malaca também, falam língua portuguesa. Como língua materna, o português ocupa 6º lugar entre as línguas do mundo, depois do mandarim, hindi, espanhol, inglês e bengali, por esta ordem. Estudantes, é bom recordar que, no passado, a língua portuguesa espalhou-se em contextos de conquistas, desenvolvimento de trocas comerciais e domínio de rotas marítimas, evangelização católica. Portanto, a afetividade e a partilha de uma história e de traços culturais comuns são a chave para compreender a lusofonia da atualidade. Caros estudantes, isto foi o resumo do texto Lusofonia. Porém, gostaria que vocês leiam o texto de início até ao fim para que possam compreender melhor, tá bem? Acabamos de conhecer um pouco sobre a lusofonia. Então, passamos agora para o funcionamento da língua. Relações fonéticas e gráficas entre palavras. Na língua portuguesa, algumas palavras que partilham entre elas sons e grafias, tendo, no entanto, sentidos diferentes. Deste modo, designa-se por homonímia a partilha total do som e da grafia. Homofonia, a partilha total do som com grafia diferente. Homografia, a partilha total da grafia com som diferente. E paronímia, a partilha parcial de som e grafia. Em seguida, vamos escolher algumas questões para resolver com base no texto. Identifique os países onde são faladas as seguintes línguas referidas no texto: A. Balanta, Biafada, Crioulo Guinense, Felupe, Fula, Mancanha, Mandinga, Manjaco, Nalu, Papel, Sonique e País Guiné-Bissau. B. Xangana, Ngoni, Nyanja, Ronga, Swahili, Zulu, etc. País Moçambique. C. Angolar, Foro, Lunguie, País São Tomé e Príncipe. D. Chokwe, Kwanyama, Kiholo, Kikongo, Luvale,
Nsongo, Kimbundu, Umbundu, etc., país Angola. E crioulo cabo-verdiano, país Cabo Verde. Com base no texto em que surgem, indique quais são as expressões que foram omitidas nas seguintes frases. A lusofonia é um tema de que ouvimos falar muitas vezes nos dias que ocorrem. Frequentemente, cá em Timor, o público pensa que é a mesma coisa que CPLP, mas isso não é bem exato. Neste parágrafo, a expressão que precisamos de completar é a lusofonia. B. Em Angola, o português é língua materna de cerca de 40% da população. Mas o resto fala línguas maternas como o Umbundu, Kimbundu, Chokwe, Kiholo, Kikongo, Kwanyama, Luvale, Nsongo, etc. Nesta parte, a expressão que precisamos de completar é da população. C. A situação da Guiné-Bissau é bastante semelhante à de Timor. Os diferentes grupos étnicos falam línguas locais como o papel, balanta, beafada, manjaco, mandinga, fula, nalo, felupe, mancanha, sonique. Neste parágrafo, a expressão que precisamos completar é a situação. No texto surgem as palavras imigrantes e emigrantes, certo? Então, a pergunta é a seguinte: distinga estes dois conceitos. Imigrantes quer dizer as pessoas entram num país estrangeiro e moram lá. Enquanto emigrantes significa as pessoas deixam do seu país de origem para viver no outro país. Por exemplo, uma pessoa sai do Timor-Leste para morar em Inglaterra. É considerado um emigrante do Timor e um imigrante na Inglaterra. Espero que, com este exemplo, vocês compreendam melhor. Caros estudantes, já aprendemos o texto lusofonia, relações fonéticas e gráficas e resolvemos também algumas questões no manual. Assim, nesta aula, podemos concluir que a lusofonia é o conjunto de países que têm o português como língua oficial ou dominante. A lusofonia abrange, além de Portugal, os países de colonização portuguesa, a saber, Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, abrange ainda as variedades faladas por parte da população de Goa, Damão e Macau, na Ásia,
e também a variedade do Timor na Oceania. Estudantes, antes de terminar desta aula, tenho aqui um exercício para vocês resolverem. Localize no mapa que está no manual os países da CPLP. Se necessitar, consulte um atlas. Bom trabalho! Então, meus estudantes, isto foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem desta matéria. Muito obrigado pela vossa atenção e voltaremos a aprender na próxima aula com outro tópico. Bom estudo e até breve. Pusi uma o tengki balalais aluno sing hela nudar mestre nudar educador pasensia tu servi uniahan lor-lorong anoring ema atusai ema hiduka ema atusai matene anoring ema atusai ema